Seus empréstimos pessoais ou consignados estão muito acima da margem permitida por lei para desconto? Será que você tem passado por uma situação de superendividamento? Hoje nós vamos compreender um caso em que uma juíza de direito, ao qual definiu em um processo judicial que o banco limitasse esses descontos a 35% da renda líquida da consumidora. Vem comigo entender o caso. Olá, eu sou o Fernando Rodrigues, advogado, represento aqui o Rodrigues Ferreira Advogados e hoje nós vamos tratar de um caso muito interessante que eu trouxe para vocês, onde uma juíza de direito trouxe uma situação bem importante para você consumidor, para você consumidora, e eu quero trazer ela para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto é que a gente precisa entender, antes de adentrar propriamente no tema, é que existe uma limitação legal hoje para os bancos poderem fazer desconto, seja na sua conta corrente, seja na sua conta, vamos dizer assim, de empréstimos consignados, tá? Por quê? O empréstimo consignado, antes mesmo de você receber, a fonte pagadora da sua renda já repassa ao credor. Então ele é como se não existisse. Mas existe uma limitação. Qual é? De 35% que deve ser respeitado. Diante disso, é importante você saber de um fato. Com essa notícia, os bancos não ficaram nada contentes, uma vez que eles teriam que limitar-se a esses 35%. E houve muito debate na doutrina, de um modo geral, sobre esse tema, uma vez que a maior parte da margem dos servidores públicos já é comprometida, por sua vez também de muitas pessoas que trabalham sob o regime CLT já estão comprometidos. Então, o banco, com uma manobra, visou fazer empréstimos descontados em conta corrente do consumidor. Empréstimos que comprometesse os outros 65%, por assim dizer. Então, se vocês pararem para fazer uma conta, a pessoa que tem 30%, 35% comprometido em consignado, por sua vez, ela deve ter 60%, 65% também ali descontado em sua conta corrente. É o famoso desconto vinculado. Com isso, nasceu um tema que nós chamamos no direito, que é um tema repetitivo, o tema 1085 do STJ, que reconhece a ação por parte do banco como lícita em fazer os descontos vinculados em conta corrente, diante da natureza diversa dos tipos de empréstimo. Então, basicamente, o que o tema 1085 do STJ traz? Ele fala da aplicabilidade ou não da limitação prevista na Lei 10.820 de 2003, artigo 1º, parágrafo 1º. Ali nos contratos de empréstimo bancário livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Pois é. Aqui, segundo o entendimento do próprio STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, diz que é lícito os descontos de parcela de empréstimo bancário comum em conta corrente, ainda que utilizado para recebimento de salário. Portanto, desde que previamente autorizado pelo tomador do empréstimo, então pelo mutuário, enquanto essa autorização perdurar. Ocorre que veio a lei do superendividamento e ela não é aplicável a esse tema, uma vez que esse tema traz ali consigo violações ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao princípio do mínimo existencial e, por sua vez, está em desconsonância com a legislação atual, que é a lei do superendividamento, uma vez que é impossível uma pessoa viver e ter todos os seus rendimentos, todo o seu salário comprometido com dívidas bancárias. Isso é algo que é inadmissível para qualquer pai de família, mãe de família, qualquer servidor público, qualquer pessoa. Então, nasce uma cortina nova, que é o princípio do mínimo existencial. Esse princípio ele não é novo. Ele foi trazido com a lei do superendividamento, não é? O que é um pouco mais recente, mas esse tema ele já perdura há mais de 10 anos no nosso ordenamento jurídico. Portanto, nesse caso, em especial, a juíza decidiu por bem não aplicar a lei o tema 1085 do STJ. Então, qual foi o entendimento? Ela afirma que os descontos excessivos pelos bancos representam uma inegável violação à dignidade da pessoa humana, diante da situação de endividamento da consumidora naquele processo.
afastando, portanto, a aplicabilidade do tema 1085 no presente caso. Como, por sua vez, o próprio decreto do mínimo existencial, como nós já falamos aqui em outras vezes, ele também carrega diversas inconstitucionalidades. Por quê? Em nenhum lugar, atualmente, R$ 660, que é 0,5% de um salário mínimo, é base para ser um mínimo existencial de qualquer pessoa humana. Porque hoje, se você se perguntar, o que você faz com esses valores? Em um supermercado, por exemplo. Ou quantas contas da sua própria casa você consegue pagar? Pois é, às vezes você vai falar que não tem como, não é, fazer uma compra com esse valor. Realmente é muito difícil. Ou pagar, quiçá, 1/4, 1/5 das suas contas pessoais, tá? Então, veja como ficou aqui. Nas hipóteses relatadas, verifica-se a diversidade do suporte fático daquele submetido à apreciação no julgado que ensejou a formação do convencimento na tese repetitiva 1085, uma vez que não se estava diante de consumidor superendividado, sujeito destinatário da norma que introduziu no país a concreção da dignidade da pessoa com a preservação do mínimo existencial. Aliás, insta destacar mínimo existencial já assegurado na fase da formação do contrato, quando da análise da capacidade de reembolso pela concedente de crédito, de acordo com a inteligência do artigo 54D do Código de Defesa do Consumidor. Daí, a interpretação sobre a necessidade de limitação dos descontos em conta corrente quando evidenciada situação de superendividamento do consumidor. Olha, não só entendimento brilhante ao meu ponto de vista dessa juíza, como também há entendimentos na corte do STJ em sentido diverso, dizendo que realmente deve ser respeitado esse parâmetro, vamos dizer assim, como um norteador. Ao menos que, mesmo que não seja uma porcentagem exata, o mínimo existencial de cada consumidor tem que ser respeitado. E, no caso em tela, a juíza ainda fixa a multa de um salário mínimo por dia, caso o banco escreva o nome do consumidor no SPC ou Serasa, ou emita título para fim de protesto da dívida, enquanto o caso for pendente de julgamento, tá? Então, eu sempre acho interessante, finalizo aqui com vocês, que você, consumidor, observe o seu contra-cheque, observe a sua conta corrente, quanto efetivamente você ganha, quanto efetivamente vem descontado por parte dos credores, tá? Para quê? Para você ter uma análise fria da sua renda líquida e assim poder dizer se está ou não enfrentando uma situação de superendividamento. Caso você esteja passando por algo semelhante, pode nos contatar. Vamos deixar todos os nossos contatos aqui embaixo e é sempre um prazer trazer a melhor informação para vocês que aqui nos acompanham. Deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.